Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Então, caros irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra a título de reflexão, breve, mas sempre importante. Não importante porque a palavra que sair daqui seja mais importante, porque há uma palavra dentro de cada um de nós. E às vezes é preciso que a gente ouça a palavra de alguém acerca do mesmo tema, para que aquela palavra que nós trazemos interiormente se desperte, se desabroche. E aí há um encontro entre aquilo que ouvimos de fora e aquilo que são as demandas internas, o que vem a partir de dentro. A palavra de Deus hoje, ela é muito contundente, apesar de ser curta. Diz o seguinte: não pensem vocês, Jesus Cristo fala, que eu vim abolir a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Aqui Jesus Cristo nos ajuda a entender o significado do passado para nós, de todo um recurso pelo qual nós já passamos. Todas as leis, normas, regras, usos e costumes, tradições, ensinamentos e lições que os nossos antepassados nos deixaram, têm um peso importante na nossa vida. A gente não pode simplesmente dizer isso é retrógrado, isso já passou, isso é antigo, isso não vale mais. Não podemos simplesmente virar as costas, nem para o passado, nem para os antepassados. Eles têm, de fato, uma importância e um espaço dentro da nossa vida. E é por isso que Cristo diz: não pensem vocês que eu vim abolir, acabar com essas coisas. Eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Então, o que Cristo quer, na verdade, é que a gente aprenda a utilizar de forma correta todo esse arcabouço, esse potencial, esse imenso recurso do passado. Mas não simplesmente trazendo o passado tal e qual aconteceu para o presente, fazendo uma transliteração sem nenhuma mediação, simplesmente copiando lá e colando aqui. Isso Deus não quer e não nos ajudaria em nada. Por quê? Porque os ensinamentos do passado, eles foram feitos para as demandas, os problemas e as dificuldades próprias do passado. As demandas e as dificuldades do presente são outras. Então nós não podemos trazer de lá para cá e simplesmente aplicá-lo, porque não vai funcionar. Então Cristo, ele sabe disso, e é por isso que ele coloca o passado para nós como um recurso, uma ferramenta nas nossas mãos. E toda ferramenta precisa ser bem utilizada, senão ela pode, inclusive, produzir resultados ruins, nefastos. O tiro pode sair pela culatra. Tem um dito na tradição oriental antiga que diz assim: um instrumento justo, utilizado de forma injusta, produz resultados igualmente injustos. Ao passo que o contrário também pode ser verdade. Um instrumento injusto, usado de maneira correta e justa, pode produzir resultados igualmente corretos e justos. Então não são as coisas que fazem a diferença por elas próprias, mas é o uso que nós damos a todas as coisas. E é por isso que a gente pode pegar uma coisa muito enviesada e transformar numa coisa maravilhosa.
essa engenhosidade, essa capacidade de fazer essa alquimia, essa transformação está dentro da gente. E é preciso que a gente coloque esse potencial que tem consigo para fora. Todos os dias a gente é desafiado por um turbilhão de dificuldades que batem à nossa porta, do ponto de vista pessoal, interpessoal, familiar, na relação com os vizinhos, pessoas de perto e de longe, com a sociedade como um todo, as grandes problemáticas que a sociedade nos coloca para pensar sobre elas. É preciso que nós saibamos pegar em tudo isso e fazer disso o melhor para nós. Tirar os benefícios, usufruir da forma mais correta. E é por isso que Cristo completa. É importante, o passado mas não é suficiente sozinho. Precisa da inteligência de cada um de nós para utilizá-lo da forma correta. Mas que ele é importante, a gente não pode renegar. Esses dias eu conversava com Humberto Cabral e ele dizia: padre, ele fazia um retrospecto da vida dele. Nós sabemos que o Humberto Cabral é um dos maiores memorialistas, se não do Brasil, porque tem uma enciclopédia dentro dele. E ele sabe de tudo, a qualquer hora, com todas as datas e pormenores. E ele disse que um dia um bispo, há muitos anos, disse assim a ele em forma de crítica: o senhor gosta muito de coisa antiga, não é? Ele disse: não, senhor bispo, eu gosto muito da história. A história para nós é importante. E por que é importante? Para a gente não repetir os mesmos erros dos antigos. Quando eu sei o que fizeram lá atrás de bom ou de menos bom, eu posso não fazer agora o que é menos bom e repetir ao meu modo o que é bom. Ou seja, deixar-me inspirar por aquilo que foi a boa atitude dos antigos e dos antepassados. Então, olhar para a história nos ajuda a nos corrigir, a limpar a nossa dianteira, a dar passos com mais equilíbrio e segurança, a ter mais lucidez e limpidez no pensamento e nas atitudes que nós tomamos a cada dia. Se eu renego a história, é como se eu dissesse: o mundo começou comigo, a história começou com a minha vinda aqui. É uma presunção sem tamanho. É preciso olhar que muito antes de mim já existia gente na face da terra. E que esses pecados que eu acho que vão me levar para o fundo do poço, teve muita gente que já pecou pior e saiu do fundo do poço e nem entrou lá. Olhar para essa gente é poder iluminar a nossa vida, naquilo que foi bom e naquilo que foi menos bom. A gente não precisa assim, literalmente errar para aprender com os erros. A gente pode aprender com os erros dos outros e não errar como eles erraram. Se muita gente foi por ali e quebrou a cara, eu não vou por ali, que tudo indica que eu também não vou ter êxito. Se a maior parte do povo foi por aqui e deu certo, é possível que por aqui também eu possa obter resultados bons. Olhemos para a história. E é por isso que Cristo diz: eu não vim acabar com a lei e com os profetas, com o Antigo Testamento. Eu vim dar vida a eles, vida do jeito certo. Ou seja, eu vim dar pleno cumprimento a eles. O que é pleno cumprimento? Significa, primeiro, superar aquela dimensão dos propósitos, das intenções, das promessas que nós fazemos. Segunda-feira eu começo, próximo ano vou mudar tudo na minha vida. Aquelas teorias que a gente carrega com a gente e nunca faz nada. Dar pleno cumprimento significa: eu vou arregaçar as mangas e vou colocar em prática aquilo que de fato eu creio ser importante para mim. E não é na próxima segunda-feira, nem no próximo ano, nem depois da Páscoa, é já. Se não aqui, porque eu estou na missa, mas quando sair daqui, saindo e já fazendo. Porque se a gente vai procrastinando, deixando para amanhã, depois de amanhã, é assim que a gente vai fazer o resto da vida. Não tenham dúvida, como eu ajo hoje, é como eu agirei a vida inteira. Não vamos pensar que por um milagre daqui a um ano eu vou agir diferente. Milagres acontecem, mas não é o feijão com pão de cada dia.
O feijão com pão de cada dia significa: eu arregaço as mangas e eu faço. Porque a inspiração Deus já me deu, a capacitação também. A força e a coragem tenho, vou para frente com essas coisas. Depois, dar pleno cumprimento significa também atualizar, trazer para o momento presente, de preferência o meu momento, todas essas coisas boas que eu ouvi dos antepassados. O próprio Cristo fez isso o tempo inteiro, quando ele dizia: foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Aí era ele quem estava dizendo: todo aquele que olhar para o seu irmão com ódio, com maledicência, chamar de tolo, de patife, já será réu no julgamento. Foi dito: não mentirás, eu porém vos digo. Foi dito: não levantarás falso testemunho, eu porém vos digo. Foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo. Ele está sempre trazendo o passado para o presente e dando a palavra dele sem dispensar a palavra dos antigos. Mas a palavra dele é nova, é atual. Então a gente é chamado a atualizar não mais os antepassados do Antigo Testamento, que Cristo já fez isso, mas atualizar Jesus Cristo em nós. Porque o Cristo da Bíblia, com ele a gente não vai muito longe não. O Cristo que nos interessa é o Cristo do Espírito Santo, que ele soprou em nós. E ele próprio nos advertia dizendo: vocês farão as mesmas coisas que eu faço e farão maiores ainda. É preciso que nós acreditemos nisso. Pela força do mesmo Espírito que está em nós e que esteve em Cristo, a gente é desafiado a fazer diferente. Pensar como Cristo nunca pensou. Dizer como Cristo nunca disse. E fazer como Cristo nunca fez. E nem por isso sermos infiéis a Ele. Pelo contrário, por causa disso é que nós somos fiéis radicalmente à palavra dEle. Inspirar-nos por Ele. É isso que Ele quer de nós. Então ficamos com essas poucas ideias e que elas nos ajudem de alguma forma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.